Olá, tudo bem por aí? Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa segunda edição do programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Como dá para perceber, eu ainda estou fora da minha base, mas o Brasil está pegando fogo. A gente não pode parar. O caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master está cada vez mais cabeludo, com revelações contundentes da colega jornalista Malu Gaspar, que prova ter um volume gigantesco comprobatório das denúncias que está fazendo contra o ministro da Suprema Corte. Alexandre de Moraes terá, em algum momento, que vir a público e explicar essas denúncias de que estaria fazendo pressão junto ao banco, o presidente do Banco Central, em favor do Banco Master. No internacional, o bicho está pegando feio. Nicolás Maduro está agora na linha de fogo. Informações de fontes internacionais revelam que o primeiro-ministro israelense deu sinal verde para o Mossad, o serviço secreto israelense, para eliminar Nicolás Maduro. Uau, isso é muito sério. E o grupo ISIS, terrorista islâmico da Nigéria, na África, foi atacado pelas Forças Armadas Americanas, num ataque extremamente cirúrgico, justamente porque esse grupo estava perseguindo e matando cidadãos cristãos. O programa de hoje está bem interessante. A gente vai contar com os comentários do nosso especialista em geopolítica, Gerson Gomes, e você vai saber de muito mais. Acompanhe com a gente, vamos lá. Legal? Vamos em frente. A situação realmente não está nada boa para as autoridades do governo, principalmente no judiciário. O ministro Alexandre de Moraes tem a obrigação de explicar essa história com muita clareza e com muita rapidez. Essa história de envolvimento com o Banco Master, de ligar 6 vezes para o banco, com a possibilidade de intervenção na Polícia Federal, controlando tudo. Pode ser que nada disso tenha acontecido e que tenha sido apenas um mal-entendido, e por essa razão mesmo, o ministro tem a obrigação de vir a público e explicar isso. Se não o ministro, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, na pessoa do procurador Paulo Gonet, tem que abrir um processo de investigação. Não pode deixar isso cair no esquecimento, como aconteceu com o Eduardo Talhaferro, que fez a denúncia e depois passou a ser acusado por ter feito denúncia e apresentado provas. A PGR, que deveria ter investigado, porque esse é o trabalho do Ministério Público, preferiu ignorar, deixar o silêncio falar mais alto. O silêncio leva ao esquecimento, assim pensam essas autoridades. Mas esse assunto está muito forte para morrer agora ou em qualquer outro momento, se não for explicado devidamente. Terá de ser apurado, e isso irá acontecer. Se um processo desse entra em investigação, se ele é aberto, se a Procuradoria-Geral da República abre o processo, o ministro não pode continuar na função em que está na mais alta corte. Ele terá que se afastar. E aí é que é a pergunta: se nos processos que ele julga, ele decreta prisão preventiva para evitar que o réu ou o investigado atrapalhe as investigações, ele, ainda sendo amigo do PGR e ocupando o cargo de ministro relator de todos esses processos, obviamente não pode ficar aonde está. E se o ministro prima verdadeiramente pela ética, pela justiça, ele tem que abrir mão do cargo, até que toda essa ação, que toda essa denúncia seja devidamente apurada. Muito bem, agora para a gente falar um pouco mais sobre isso, vamos conversar com o nosso analista de geopolítica, Coronel Gerson Gomes. Olá, Gerson, seja muito bem-vindo novamente, né? Já estava com saudades de você, ainda estou fora da minha base,
Mas, Gerson, essa é uma situação complicada. Não só o ministro tem que se explicar obrigatoriamente, por se tratar de uma pessoa pública, como o Supremo e a PGR têm que tomar medidas para explicar tudo isso que está acontecendo. O que não dá é para essa gente passar no silêncio, né? Não sabemos, como eu disse anteriormente, se tudo isso é verdade, ainda não há uma prova concreta, ainda não há uma investigação aberta, mas quando se prima pela ética, pela transparência, até mesmo pelo peso do cargo das pessoas envolvidas, isso tem que ser esclarecido, né, Gerson? Seja bem-vindo. Pois é, Paulo, que bom estar com você após o Natal. Vejo que você ainda continua no ambiente de celebrações aí de final de ano. Eu já estou aqui no meu estúdio de volta ao trabalho. Minhas folgas aqui são bem mais curtinhas aqui nos Estados Unidos, que eu sei que aí no Brasil as celebrações se estendem por muito tempo. Eu espero que você volte antes do Carnaval, porque aí no Brasil a gente tem o costume de o Brasil laboral iniciar somente depois do Carnaval. Mas eu sei que você já estará de volta aí na semana que vem e fico feliz de te ver assim um pouco mais leve, com a família. Espero que você não tenha recebido uma havaiana de presente de amigo oculto aí nas celebrações de Natal. Recebi. Olha só. Vai pro lixo, né? Vai pro lixo. Né? Não tem Mas vamos conversa. lá. Vamos ao assunto, que é um assunto sério. E realmente eu tive um Natal um pouco triste até de ver a situação que a gente vive no país, que há uma crise institucional que vem se agigantando, mas especificamente neste caso, nós temos alguns pontos interessantes. Primeiro, que não se trata apenas do ministro Alexandre de Moraes. O que a gente percebe é que o Banco Master se transformou em um master problema, em uma master crise, e mais do que isso, reproduz talvez aquela dobradinha que foi feita à época das investigações, inclusive na Receita Federal também, chegando em ministros da Suprema Corte, quando a revista Cruzoé faz aquela reportagem do amigo do meu pai, chegando no então presidente do Supremo, Dias Toffoli, ele instaura o tal do inquérito do fim do mundo e indica Alexandre de Moraes como relator. Parece que agora, Paulo, uma mão lava a outra, porque é o ministro Dias Toffoli que abafa, chama a si o inquérito, e inclusive com atribuições muito estranhas em que ele estabelece sigilos, manda parte do material que já foi apreendido e já estava na CPMI do INSS, que tinha conexões, inclusive, com o Vorcaro. Isso vai para o colo do presidente do Senado, que, por sua vez, já tinha estabelecido também um período de 100 anos de sigilo de imagens no Senado Federal. Então você veja que há um esforço gigantesco de autoridades em Brasília para abafar esse caso. E eu vou além. Existe uma acareação marcada pelo Dias Toffoli, agora para o dia 30 de dezembro, no qual a própria PGR já se manifestou contrária. A Polícia Federal não pediu essa acareação, é muito prematura, e tudo leva a crer que a estratégia do Dias Toffoli não é somente blindar aquele que ele teve a oportunidade de entender o caso, talvez na viagem lá para a final da Libertadores, viajando num avião particular, com advogado interessado no caso, todas essas questões que vão desde, obviamente, o contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master, mas agora, essa cariação estranha em que ele tenta colocar um funcionário do Banco Central para uma acareação com o próprio Vorcaro do Banco Master e até com o representante, o presidente do Banco do BRB de Brasília, numa situação que aparece mais como intimidatória e até mesmo, já que nós estamos falando de comparações, colocando o Tagliaferro na Itália como uma referência, porque se for feito com esse funcionário do Banco Central, o que foi feito com o Tagliaferro, ou seja, aquele que denuncia, aquele que traz os fatos que são fatos extremamente comprometedores, ele vira alvo,
e talvez o próprio Banco Central tenha que rever a liquidação do Banco Master. Há pessoas, inclusive, de dentro do sistema dizendo que a ameaça do Toffoli é justamente de anular a liquidação, preservar ali o próprio Vorcaro. Então você veja que é uma situação que ganhou contornos muito grandes. O Supremo está de recesso, o Congresso está de recesso, está todo mundo parado, até o Paulo Echevarria está de recesso, e nesse momento o Toffoli ele marca uma cariação muito estranha para o dia 30. Então eu digo para você que o sistema está preocupado, há jornalistas agora de peso, não sabemos explicar porque o mainstream jornalístico, de repente, né, Paulo, eles resolveram ombrear conosco na busca pela verdade, acusando as irregularidades, coisas que nós temos falado quase que sozinhos, né, nos canais da direita. Agora, de repente, aqueles veículos que eram a voz do sistema, a voz do regime, até podemos dizer assim, de repente eles se posicionaram em busca da verdade, acusando. E é muito estranho, né, Paulo? É porque dessa vez, né, Gerson, não há como negar um fato tão claro como esse, né? Obviamente, nós estamos falando aqui, estamos analisando uma situação que ainda não temos uma resolução, não sabemos, obviamente, se isso aconteceu de fato ou não, temos indícios fortíssimos. A colega apresentou a denúncia, nós sabemos que quando um jornalista de verdade, uma colega, né, do nível que é a Malu Gaspar, apresenta uma denúncia como essa, ela, antes de tudo, checou muito, porque é muita responsabilidade você fazer uma denúncia dessa sem base, sem fundamento, sem provas. Então, com o apoio do jornal, naturalmente ela conversou com a diretoria do jornal, o impresso, apresentou a documentação e o jornal disse: vai em frente. Vai em frente. O que poderia ter acontecido era o seguinte: de você ter isolado, escondido isso. Agora, se o fato que está sendo discutido for verdade, Gerson Gomes, então nós estamos diante de uma organização criminosa. Vamos lá. Se o veículo de comunicação tivesse impedido a jornalista de apresentar a denúncia, aí o próprio veículo estaria cometendo um crime. Assim como é obrigação agora do PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de abrir uma investigação. É diferente. Veja, como dissemos, não é um caso isolado, um denunciante isolado, como é o caso de Eduardo Talhaferro. Agora existe um conglomerado de comunicação forte fazendo e endossando a mesma denúncia. O procurador tem que abrir, ele não pode fazer vista grossa agora nesse caso. Vai ter que abrir uma investigação. Se não abrir e deixar passar no silêncio, na esperança de que o povo brasileiro esqueça, ele também estará cometendo um crime, assim como o senhor Davi Alcolumbre do Senado também. Então, pelo um jeito ou pelo outro, esse processo de investigação tem que ser aberto. Essa denúncia tem que ser investigada. Caso contrário, tanto o procurador quanto o presidente do Congresso estarão incorrendo em crime de prevaricação. E se estiverem cometendo o crime, aí sim se materializa oficialmente uma organização criminosa. E se isso não for apurado, onde vai parar, Gerson? Aonde vai parar? Aí fica também valendo a materialização do que aconteceu na Venezuela, da ditadura da toga e do imperialismo dessa turma aí, do judiciário no Brasil. É a materialização. Você não pode ignorar o que está acontecendo. De fato, quando se apurar, é interessante, inclusive, para o ministro, porque se não tiver nada ali a esconder, não tiver nada relacionado ao nome dele, então será muito bom. Ele sairá fortalecido e esperamos que isso aconteça, né? Ou seja, que o fato seja esclarecido e que tudo não tenha passado de um tremendo mal entendido. Caso contrário, vai se complicar bastante.
Mas de uma coisa nós temos certeza: esse caso precisa ser apurado até o fim, Gerson. E é verdade, veja que, de uma maneira até um pouco provocativa, eu fiz um comentário, não me lembro em um dos jornais que eu participei, ou se foi nas redes sociais, dizendo que, caso de fato essa jornalista se sinta intimidada, ou se o ministro Alexandre de Moraes adotasse com os jornalistas que estão vindo, porque agora não é somente a Malu, a gente começa a perceber que o próprio mainstream jornalístico, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a própria CNN, comentários acontecendo em vários dos jornalistas do mainstream jornalístico empurrando ou pelo menos pressionando para que a verdade, para que as investigações venham à tona. Mas veja, se fosse realmente algo sem embasamento, essa jornalista teria que vir aqui para os Estados Unidos, como tantos outros jornalistas. Nós temos aqui vários jornalistas, não é mais só o Paulo Figueiredo, temos o caso do Alan dos Santos, o Lacombe, vários que tiveram que se refugiar fora do país. Temos o Didi Redpil na Polônia, temos o Oswaldo Eustáquio na Espanha, ou seja, vários tiveram que sair do país porque justamente se colocaram contra os ministros da Suprema Corte em acusações muito sérias. E agora, me parece que ela tem o respaldo, e mais do que isso, o ministro Dias Toffoli, ele chama as investigações de uma forma muito suspeita. Veja que o que está acontecendo agora a quatro mãos entre o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli se assemelha, como eu disse, ao que aconteceu lá no passado. Só que essas investigações estão se perpetuando há 6, 7 anos, que dão instrumentos a esses ministros de calarem, de perseguirem, de imporem censura. Só que agora parece, Paulo, que o jogo virou. Por alguma razão que a gente ainda não sabe, existem pesos pesados. Veja que o próprio BTG Pactual já se manifestam algumas hipóteses de que houve a intermediação de grupos econômicos aqui nos Estados Unidos, inclusive na retirada da Lei Magnitsky, e que não teria sido um êxito da diplomacia de Lula, mas uma pressão do sistema financeiro. E parece que dentro dessas negociações já havia a ideia de que o ministro Alexandre de Moraes teria cumprido o seu papel e que ele também deveria tomar uma atitude similar àquela que foi imposta ao ministro Barroso. Então você veja que a situação é grave. O Barroso fez uma saída à francesa e ele tem muitos interesses aqui nos Estados Unidos. Você sabe que até mesmo o próprio ministro Barroso poderia ser um benchmark, uma referência para o que pode estar acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes? Sim, há quem diga que se ele se retira ou é afastado, abrem-se 2 vagas e o PT poderia, nesse imbróglio que quer enfiar goela abaixo o Bessias, também negociar ali com o Alcolumbre a colocação do Pacheco. Tudo isso está, nesse momento, sendo posto. Agora, uma coisa você tem razão. Existem ilícitos, existem suspeitas e algo que não pode ser apagado. Existe a acusação de um contrato que, por si só, já é a demonstração cabal de tráfico de influência ou de conflitos de interesse que não deveriam existir no Supremo Tribunal Federal. Eu termino meu comentário te dizendo o seguinte: o Fachin está num esforço muito grande aí de aprovar uma espécie de código de conduta, um código de ética, mas eu digo para você que é vergonhoso a gente ter que utilizar um instrumento desse para que ministros como Gilmar Mendes, como Alexandre de Moraes, como Dias Toffoli e Zanin cheguem à conclusão de que é imoral que suas esposas estejam em escritórios, em bancas de advocacia, ganhando milhões e às vezes bilhões em causas que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal. E agora que avançam, inclusive, com denúncias ao STJ. Existem sentenças sendo vendidas no STJ em intermediação com esses mesmos escritórios. Então você veja que é uma estrutura mafiosa e que precisa ser investigada, Paulo. Ela vai ser investigada. Olha, pelo que parece, a Malu Gaspar está com um saco de linhagem cheio de denúncias e cheio de provas. E não é de hoje que a gente ouve falar dessas vendas, né, de sentença no STJ. Venda de compra, denúncia de compra e venda de sentença. Proposta de compra e aceitação da venda por parte dos magistrados. Temos uma certeza, de novo, não sabemos
se nada disso procede. Pode ser realmente uma tremenda de uma bagunça. Mas dizer o quê? Que é obra da direita, né, da oposição, querer detonar o ministro Alexandre de Moraes, detonar o governo Lula? Não. Desta vez não é ninguém da direita quem está fazendo essa denúncia, e sim o próprio mainstream. Ou seja, não só o Grupo Globo, mas você começa a ver na Bandeirantes, você começa a ver na CNN, você começa a ver em tudo quanto é lugar. Quando a coisa descamba para esse lado, vai ficar muito difícil. E vou falar mais uma coisa, né, Gerson? Vou falar mais uma coisa. A situação é tão complicada ao ponto de a gente ter que analisar aquele tiro de mestre que foi dado pelo ex-presidente Bolsonaro. Qual foi? Foi indicar Flávio Bolsonaro para concorrer à presidência em 2026. O Centrão se abalou, a esquerda se abalou, foi um terremoto que acabou abalando as estruturas de todo mundo. Qual é a conclusão que essa turma chega, que é o que está se comentando pelos corredores de Brasília? Se você continua, se o ministro Alexandre de Moraes continua batendo no ex-presidente Jair Bolsonaro como está, você só vai conseguir o fortalecimento de Flávio Bolsonaro. Veja o que disseram no passado. Diziam que a prisão de Bolsonaro acabaria com todos os problemas do Brasil. O cara já foi preso, já foi condenado, foi julgado, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Não era para estar nada disso acontecendo, não era para a gente ter escândalo do INSS, não era para a gente ter escândalo do Banco Master, não era para a gente estar vendo agora nomes de ministros da alta corte envolvidos em escândalo de interferência, corrupção passiva e corrupção ativa. Não era, não era. Ele incorre, se for verdade mesmo, se quando a gente chegar ao final de tudo isso, porque terá de ser apurado, não há como fugir, ninguém vai deixar passar, não adianta inventar cortina de fumaça para tirar o assunto das primeiras páginas. Não adianta. Isso terá que ser provado. Ah, mas eles não são pessoas eleitas, não interessa, são pessoas públicas e recebem salários, são pagos com dinheiro do pagador de impostos brasileiros. Então, eles têm sim obrigação de esclarecer, porque senão, como é que nós vamos acreditar na justiça? Não há como. E o fortalecimento de Flávio Bolsonaro significa o quê? O desabamento completo de toda essa estrutura que o Centrão estava pensando em construir com a base, a ajuda dos partidos de esquerda do Brasil. É como se, por exemplo, a gente fosse num mercadão, sabe aquele mercadão livre, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, e você chega numa peixaria, você tem aqueles vários peixes naquela linha de peixe, vários peixes. Quem são esses peixes? Esses integrantes da mais alta corte do Brasil e essas pessoas todas envolvidas nesse escândalo do INSS e no escândalo do Banco Master, e mais precisamente do Banco Master. Todos eles irão cair. Diante da situação, sabendo que irão cair, a onça virá para comer todos aqueles peixes da linha, eles se juntam e falam, temos que entregar esse peixe grande. Acabou. Porque se a gente não entrega, a gente cai junto e o pior, Flávio Bolsonaro é eleito e aí desanda tudo, segundo o que está sendo dito pelos corredores de Brasília. Veja você, como o medo está tomando conta de todo mundo nesse momento. Veja você. O ministro... E você veja, quando você fala da questão do medo, né, é importante a gente entender o ambiente que está se modificando de forma muito rápida. Veja que a própria posição do presidente Bolsonaro, fragilizada no Natal, sendo submetida a uma cirurgia, a população já tem a sensação de que há uma
perseguição que está indo muito além até do que o Poder Judiciário deveria fazer. Está notória a atitude do ministro Alexandre de Moraes quase como uma perseguição psicopática, ou seja, algo que ultrapassa a atividade de um juiz que agora resolve, inclusive, fazer o controle como se fosse o juiz de execuções penais, com detalhes, estabeleceu ali requintes de crueldade na forma, inclusive, como ele liberou para essa cirurgia. Tudo isso está sendo, de certa maneira, olhada pela população hoje como uma polarização entre o PT, entre Lula e Flávio Bolsonaro. Mas é importante a gente entender que o sistema já começou a perceber que não existe terceira via. Não existe uma forma de conseguir conciliar o que Tarcísio, no sonho desse grupo, poderia. Porque Tarcísio conseguiria amealhar, se fosse apoiado por Bolsonaro, o grupo da direita e o grande grupo do centrão. Mas isso tudo foi por água abaixo, como você bem disse. Então, imagina, Eduardo Bolsonaro fazendo as articulações internacionais, que não é uma tradição da direita no Brasil. A direita é muito incipiente nas suas conexões internacionais. A esquerda não. A esquerda ela já tem no DNA a Internacional Socialista, conexões com o mundo internacional de vários, nas Nações Unidas, de veículos multilaterais. Agora a direita não. Só que agora você tem um filho do nome Bolsonaro concorrendo a presidente e o outro filho do Bolsonaro no exterior, no exílio, fazendo as articulações políticas. E veja só, sendo reconhecido como filho do maior líder da direita da América Latina. Porque o Eduardo continua sendo convidado e recebido em eventos da direita em toda a América Latina e aqui nos Estados Unidos e Europa. Então você veja que o que está se formando, Paulo, é uma polarização impossível de ser desbordada. E como você bem disse, o sistema começa a ficar com medo. Não, sem contar que Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro contam com um apoio irrestrito de Javier Milei, que está muito, mas muito ligado à administração Trump. E o Brasil representa muito, muito para os Estados Unidos para que o país se vire as costas e deixe a sua própria sorte. Claro que não. Isso é tudo uma estratégia. Você lembra quando nós falamos no dia 15 que até o carnaval as coisas iriam acontecer? Nós ainda não vamos revelar, mas você já começa a perceber. E digo mais uma coisa. Quem não é visto, não é lembrado. Você tem ouvido falar do Luiz Roberto Barroso? Claro que não. Ele agora está livre, leve e solto para fazer o que quer. Vai chorar sozinho pelos cantos da sala, ninguém vai ver, ninguém vai falar, ele pode conversar, pode dançar, pode ir a show, pode fazer o que quiser. Ninguém está falando dele. E olha, só uma dica aqui para nossa audiência. Se fosse realmente uma obra maravilhosa da diplomacia brasileira, né, do chanceler Mauro Vieira, do presidente Lula, os caras estariam comemorando até hoje e mais. Não teríamos mais os outros ministros com os vistos suspensos. Por que não foi suspenso, né, a proibição do visto do Lewandowski, do Paulo Gonet, do Gilmar Mendes? Por que continuou só a do Alexandre de Moraes que foi suspensa? Suspensa a Magnitsky, devolveram o direito dele para voltar. E ele disse, olha, quando nós falávamos que Donald Trump percebesse que tudo era mentira, ele voltaria atrás. Então ele percebeu que era mentira e voltou atrás. Mas por que não voltou atrás para todas essas outras autoridades que nós mencionamos aqui? Porque a Magnitsky não foi retirada na íntegra. Ela está condicionada ao cumprimento do acordo. A única vez que você viu, tanto o ministro quanto o presidente Lula festejando isso, e muito modestamente foi naquele evento do SBT. Os caras estão sabendo, veio Mauro Vieira para a reunião e os caras disseram, queremos o Alexandre de Moraes, ele é um violador de direitos humanos, segundo o Marco Rubio aqui, né, ilustrando aqui uma situação, disse, olha, ele é violador de direitos humanos, é um castrador das liberdades no Brasil de informação e de expressão e nós queremos ele fora do sistema. E agora você começa a ver a situação. Preste atenção agora na cereja do bolo. De novo, quem não é visto, não é lembrado. Nesse episódio do Banco Master, se o ministro esticar a corda,
Não terá outra forma. Ele vai afundar, vai levar para o fundo do poço toda a corte. Vai chegar um momento que os amigos terão que largar a mão. E se ele for impeachmentado, porque a pressão será grande, perderá todos os direitos políticos e o guarda-chuva de proteção da toga. Poderá ser incriminado pelos atos de violação à Constituição e pagar o mesmo preço que está colocando o presidente Bolsonaro para pagar. Então, a única saída do ministro, qual será? Qual será a única saída do ministro? Pedir para sair. Simples. Renuncia, fala que cumpriu com todo o seu papel de paladino da democracia, encerra esse ciclo e vai seguir a vida. Está fora da Magnitsky, pode continuar operando perfeitamente junto ao Supremo Tribunal Federal, porque continua com os amigos Flávio Dino, Cristiano Zanin, a Carmen Lúcia, vai continuar atuando, só que agora de uma forma legal. Ele vai ter acesso a toda essa gente desse atual governo e vai continuar operando, vai poder vender os seus contratos, acertar os seus contratos com seus mais variados clientes e poderá se dar muito bem, só que não vai estar dentro da corte do Supremo Tribunal Federal. E a saída dele vai fazer com que toda essa bagunça, que toda essa poeira assente. Isso seria uma saída digna para o ministro. Caso contrário, se ele esperar ser cassado, porque não vai ter força. Não há força para que dure a vida inteira, toda a eternidade, diante de um escândalo como esse e diante de um momento em que toda a mídia conservadora, não, a mídia tradicional, a antiga, o mainstream, resolve entrar na briga contra o ministro. Não vai ter saída. Isso é apenas uma análise da situação, do que está acontecendo. Não estamos afirmando absolutamente nada e estamos apenas tratando da situação como se tudo isso que a Malu Gaspar está dizendo fosse verdade. Verdade incontestável. Um ministro da Suprema Corte que liga 6 vezes para o presidente do Banco Central, intervindo a favor de um banco envolvido em corrupção. Isso não é legal. Isso chama-se advocacia administrativa. Isso é crime previsto. E outros crimes também previstos no Código Penal brasileiro. É uma violação da Constituição, é uma violação do Código Penal brasileiro de forma flagrante e o que é pior, Gerson Gomes, flagrante eterno, porque está na internet o tempo todo. Jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, nós só temos 2 saídas aqui, não há outra. Ou o ministro bate de frente, parte para a porrada, como está acontecendo, ou a tendência é que aconteça, pressione todo mundo, fala que tem todo mundo ali, a lista e entrega, vai todo mundo para o saco, o Centrão e tudo mais. Aí ele pode ser impeachmentado, porque vai bater de frente, e aí vai ter que responder criminalmente depois. Ou simplesmente pega o boné, pega o seu banquinho e sai de mansinho, que nem o ministro Barroso fez, e agora ele está tranquilo da vida, livre, leve e solto. Por enquanto, ainda sem o visto dele de entrada nos Estados Unidos. Mas se ele conseguir, talvez ninguém nem se importe com isso. Então, é um grande exemplo do que deve ser seguido com relação ao ministro Alexandre de Moraes, se ele realmente estiver envolvido em tudo isso. Gerson. Fechando só essa questão do ministro Alexandre de Moraes, nós temos até outros assuntos na pauta que são até correlatos, mas eu digo para você que eu deixo uma dica para a nossa audiência, e até para você, que é possível que durante essas festividades de Natal você nem tenha tido tempo. A revista Timeline aqui, dos nossos amigos aí, o Lacombe, do Max, do Alan, que estão sediados agora em Orlando, aqui na Flórida, eles fizeram um documentário muito importante que deve ser visto. Faço esse jabá, né? Essa propaganda de graça aí dos nossos companheiros, porque o documentário ficou muito bom. E o nome, muito sugestivo, o nome do documentário é Ministrocracia. E é um documentário que mostra que o ministro Alexandre de Moraes, talvez ele esteja em uma situação fragilizada porque não tem reputação ilibada.
Esse documentário mostra que o que nós estamos vivenciando hoje é algo que já vem do passado, foi construído e que houve a participação, ou pelo menos a leniência de muita gente durante esse período. Essa situação hoje que nós vivemos do ministro não é isolada. Ela está num contexto que nós podemos dizer que esses conflitos de interesse têm que ser corrigidos. Não é possível, já saiu na imprensa, inclusive da Alemanha, o caso no Brasil da Suprema Corte e da necessidade da Suprema Corte imitar um modelo alemão de um código de conduta dos ministros da Suprema Corte. É insustentável. Nós chegamos a um ponto em que as indicações do PT ao longo da história nos legaram um Supremo Tribunal Federal não só politizado, mas comprometido. E essa é a nossa expectativa, que isso possa mudar. Legal, Gerson, encerramos essa parte aqui, é muito interessante, é sempre bom conversar contigo, mas nós temos outros assuntos. Vamos falar agora do internacional? Vamos lá, então. A situação em questão é o ataque das Forças Armadas Americanas, um ataque brilhante contra as instalações da ISIS, ou ISIS, o grupo terrorista islâmico da Nigéria, na África. Esse grupo estava perseguindo e matando cristãos, simplesmente por serem cristãos. O grupo terrorista queria que todos fossem islâmicos, e essa é a proposta, que todos no mundo sejam islâmicos. E passou a perseguir os cristãos. O governo americano fez um ataque preciso. Não teve nenhum civil prejudicado. Não houve a perda de vida de civis, dado ao novo e tecnológico momento em que o mundo vive de forças armadas. Foram ataques precisos que dificilmente agora a estrutura terrorista do ISIS vai voltar a agir novamente. Gerson, essa situação, de novo, é uma coisa que deveria preocupar, mas parece que esses terroristas, esses militantes do ISIS ou ISIS, eles parece que estão provocando, não acreditam ou não acreditavam no que poderia acontecer. E esse strike, esse ataque americano foi tão preciso que não deixou nenhum civil ferido. É semelhante ao que aconteceu no Rio de Janeiro, né? De você arrastar os bandidos para dentro da mata, para uma zona isolada, fora de perigo dos civis e aniquilar todo mundo ali dentro. Então, o mundo está evoluindo bem nessa estratégia de combate a essas figuras irregulares, né, Gerson? Pois é, você coloca um tema importante que é o que se chama no meio civil de um ataque cirúrgico, né? Ou de uma precisão em que você consegue atingir um alvo sem grandes efeitos colaterais. O Exército de Israel talvez seja o estado da arte desse tipo de técnica, em que você utiliza uma inteligência tão sofisticada que você consegue estabelecer o horário preciso, o local, em que você consegue esse tipo de, vamos dizer assim, resultados com um mínimo de efeito colateral. Porém, houve a participação do próprio governo. É importante a gente entender que o governo da Nigéria, ele também fez uma sessão, inclusive de informações. Aquela localização, ela tem ali no noroeste do país, é uma área que está sob o domínio dessas forças radicais islâmicas e que tem feito atrocidades contra as comunidades cristãs. E em cidades e em igrejas que já vinham acontecendo há bastante tempo. A verdade é que o presidente Trump ele já tinha avisado, houve um ataque na Síria também, na mesma direção, tentando isolar ali grupos radicais que inclusive saem do controle do próprio novo governo da Síria. Israel também fez um ataque essa semana na área do Líbano, ali pegando inclusive um general da força Quds iraniana que estava ainda infiltrado dentro do Líbano e que queria, de alguma forma, restabelecer ali o canal de comunicação entre o Irã e o Hezbollah no Líbano, que está comprometido agora com essa questão da Síria. Então você veja que os Estados Unidos demonstram que tem capacidade, né, Paulo? Se quiserem fazer um ataque cirúrgico, até mesmo na Venezuela, existe essa possibilidade, né?
Com certeza. E agora vamos ainda continuar no internacional, Gerson. Vamos falar de outra coisa. Nicolás Maduro. A situação agora mais complicada, mais cabeluda para Nicolás Maduro. Realmente é uma situação extremamente complicada, porque ainda não oficial, mas fontes começam a circular informações pelo mundo inteiro, inclusive dentro da Casa Branca, que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deu sinal verde para que o Mossad, o serviço secreto israelense, eliminasse Nicolás Maduro. Além disso, agentes da CIA e do Comando Delta já estariam eliminando, matando coronéis do governo de Nicolás Maduro. A cada dia que passa, o ditador venezuelano fica cada vez mais encurralado. Então, se o Mossad recebeu essa ordem, é uma questão agora de tempo. Nicolás Maduro tem resistido no poder até o final deste ano, mas há fontes que acreditam que virar para 2026 não será possível. Também há informação de que o presidente russo Vladimir Putin está tentando convencer o presidente americano Donald Trump a deixar Nicolás Maduro fugir para a Rússia. Vladimir Putin está disposto, neste momento, para salvar a vida do amigo venezuelano, a dar asilo político para ele na Rússia. E aí, Gerson, agora a gente achava que Nicolás Maduro não ia chegar até o Natal, e o cara está resistindo, né? Agora, com essa possibilidade aí, esse sinal verde dado para o Mossad, se é isso mesmo, a situação vai se complicar, né? Não acreditamos verdadeiramente que se vire, né, 2026 com Nicolás Maduro no poder, porque senão como é que Trump fica com todo esse aparato bélico ali no Caribe, gastando essa grana toda? Porque só para decolar e aterrissar um F-22 ali, o Raptor, em um porta-aviões no Gerald R. Ford, custa 5 milhões de dólares. E os caras estão fazendo isso a todo momento. Não há quem resista a isso aí, né, Gerson? É verdade. E o pior é que a concentração estratégica que a gente vê, ela não diminuiu. Nós tivemos o Natal, muita gente dizia que haveria um arrefecimento da concentração militar. Pelo contrário, há tropas ainda chegando, inclusive aeronaves muito sofisticadas que foram colocadas ali na área de Porto Rico. A própria estrutura militar em Trinidad e Tobago com a Marinha se aproximando do litoral. E o mais interessante, há voos agora diários sendo feitos de aeronaves altamente sofisticadas na guerra eletrônica. Hoje o espectro eletromagnético de comando e controle da Venezuela está completamente já mapeado. Existe essa interferência de guerra eletrônica que praticamente inviabiliza operações militares na Venezuela. E sabe o que aconteceu? Eles se reorganizaram e, atualmente, eles abandonaram a defesa territorial realmente na Venezuela. Por quê? É claro que não tem como você se antepor a uma guerra convencional com essa concentração de forças, nem da Marinha, nem do Exército, nem da Força Aérea. Então, o que Nicolás Maduro fez com a assessoria de Cuba, ele transferiu armamentos, pessoal, meios, para uma espécie de guarda pretoriana, formando uma divisão, essa divisão como se fosse uma divisão de elite, e que tem a grande missão de proteger o regime, a cúpula, a cabeça do sistema em Caracas. E com isso você abre vulnerabilidades em toda a defesa. Então, do ponto de vista militar, os Estados Unidos ainda não fizeram um ataque, não porque temem uma reação da Venezuela, não, mas é porque eles avaliam como será o day after. Ou seja, como estará a Venezuela, se existe liderança política e militar, e como estão se sentindo os militares agora que as forças convencionais foram, de certa maneira, deixadas de lado e priorizado todos os esforços nessa divisão especial que foi criada agora para proteger Nicolás Maduro e a cúpula do sistema. Então, eu digo para você que será um período muito difícil, muito difícil. Tá certo. Gerson, agora vamos falar, voltar a um assunto que está preocupando bastante, que é uma informação que chegou aqui para a gente, que vale a pena a gente discutir sobre isso aí. O brasileiro
né, voltando ao assunto do Brasil, o Sidney Vasquez, né? Silvanei Vasquez foi preso no Silvinei, Paraguai. Silvinei foi isso. preso no Paraguai. Ele que, dentro desse processo, né, de entendimento de golpe de Estado, ele estava, acho que, se não me engano, no núcleo 2 ou no núcleo 3 do julgamento. A primeira turma o condenou também a largos anos de cadeia e ele se mandou e foi pego no Paraguai. Como é que você vê essa situação? Primeiro, eu tenho que externar que eu considero lamentável essa situação do Silvinei, porque nós sabemos que foi um dos elementos do governo Bolsonaro que mais se destacou no combate ao crime organizado. As apreensões de drogas que a Polícia Rodoviária Federal fez durante o governo Bolsonaro foram estupendas. E digo mais, ele também reestruturou a Polícia Rodoviária Federal, recebendo carros blindados, recebendo atribuições de fazer o combate não somente ao narcotráfico, mas também ao tráfico de armas, a interface que existe hoje entre esses grupos do Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, que hoje já foram para a Bahia, já foram para o Ceará, já foram para o norte do país. Ou seja, a Polícia Rodoviária Federal, durante o governo Bolsonaro, ela participou realmente, efetivamente, do combate ao narcotráfico. Isso mudou bastante com a assunção do governo Lula. A pegada é diferente, inclusive o próprio ministro Lewandowski, já aconteceu com Flávio Dino antes dele fazer esse rock do Lewandowski sai do STF e o Dino entra, antes deles organizar essa troca de postos, já havia uma diretriz nova dizendo não, Polícia Rodoviária Federal deve cuidar só de assuntos de estrada, assuntos de trânsito, não deve se envolver nessa questão de combate ao narcotráfico da forma como vinha acontecendo no passado. E isso, essa transição, a gente lamenta muito que o Silvinei tenha recebido essa condenação. E veja bem, a condenação dele foi por uma atuação no período eleitoral que o Lula venceu, inclusive no Nordeste, com a acusação de que ele teria dificultado eleitores, quando o próprio ministro Alexandre de Moraes veio a público no dia da eleição dizendo que todos acabaram conseguindo chegar às suas sessões eleitorais e que aquela operação, todos os ônibus que foram interceptados, eles foram escoltados até as zonas eleitorais, ninguém deixou de votar por causa daquilo, mas houve uma questão que pouca gente falou, foi a apreensão de muito dinheiro em espécie que a Polícia Rodoviária fez, que era voltada a pagar, a comprar votos. E a gente conhece como funciona isso, particularmente no Nordeste, R$ 50 e o voto. E é interessante que as pessoas são tão ignorantes que elas pensam que, de fato, a pessoa que paga tem como conferir se ela votou mesmo. Ela fica, às vezes, com a identidade na mão, dizendo, olha, se você não votar aqui nesse santinho, não te pago R$ 50. Ou, às vezes, dá 50 e diz, você recebe mais 50 se voltar com o comprovante. Mas nós não temos comprovante de votação, é simplesmente o comprovante que você votou. Mas ele diz que eu tenho como verificar se você votou no candidato. Mentira. Então você veja que é uma população subjugada e parece que o Silvinei foi pego ali no Paraguai, embarcando para El Salvador. Veja bem, conhecendo El Salvador, Paulo, como um país que põe na cadeia todo mundo do crime organizado, você acha que ele voaria para El Salvador se ele não tivesse a convicção de que ele é um perseguido político? Então eu lamento. Eu não sei, o Silvinei poderia ter, inclusive, ter pedido asilo político em uma embaixada. Não sabemos ainda, eu não sei os detalhes do porquê ele tomou essa decisão. Ele estava como secretário de um município ali de Santa Catarina. Quando ele foi condenado, ele, obviamente, abriu mão do seu cargo e, por uma decisão talvez de desespero, não sei, ele rompeu a tornozeleira eletrônica. Santa Catarina fica próximo ali, ele talvez tenha utilizado ali a área de tríplice fronteira, eu não sei detalhes, mas ele foi ao Paraguai e parece que no embarque para El Salvador ele foi preso. Olha, muita gente perguntando, Paulo, será que o Brasil vai ter jeito? Nós estamos muito desanimados, não dá para acreditar numa melhora. E a gente tem a dizer aqui é o seguinte, aguente firme, até o carnaval muita coisa vai mudar. Veja que o Alessandro Vieira, o senador Alessandro Vieira disse,
falou, não somos nós que estamos dizendo aqui, foi o senador Alessandro Vieira quem disse isso, que na frente das câmeras o ministro Alexandre de Moraes diz que não vai haver redução de pena, a dosimetria, mas por baixo, por trás, pelos corredores, nos bastidores, ele ajudou a redigir o texto que foi aprovado pelos senadores e pediu que eles aprovassem o texto da dosimetria. Então, se Silvinei Vasquez foi condenado, foi preso agora, não se preocupe, em breve estará solto também, porque a dosimetria vai pegar ele, vai pegar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, o general Heleno já está em casa e todos os outros. E tudo isso vai acabar. Do jeito que a Magnitsky foi suspensa, isso vai acabar, a dosimetria vai abranger toda essa gente e mais, a defesa está esperando a conclusão trânsito em julgado. E esse trânsito em julgado, a defesa está torcendo muito para que o trânsito em julgado seja logo passado já para julgado, terminado o processo, para que se possa pedir, entrar com um recurso que só se pede depois de trânsito em julgado, que é revisão criminal. Se pedir essa revisão criminal, ela não pode ser revista pela primeira turma, que condenou todos esses réus de todos esses 4 núcleos. Essa revisão criminal tem que ser feita pela segunda turma, que pode, inclusive, anular tudo, inclusive a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Então, tudo isso agora é para fechar esse ciclo, viu, Gerson? Para fechar esse ciclo e começarmos um novo. De novo, a saída do ministro vai ser o seguinte, vai ser dizer que fechou esse ciclo, que agora vai cuidar da vida dele, que ele já deu o serviço dele, já deu a contribuição dele, já deu o esforço que tinha que dar para a defesa da democracia brasileira. Agora ele vai seguir a vida dele com a esposa, os filhos e o escritório de advocacia. Tá Pode perfeito. Ser. Pode ser. É uma hipótese. Eu creio que essa sua hipótese, ela, do ponto de vista do próprio ministro Alexandre de Moraes, até seria uma saída, vamos dizer assim, favorável, conveniente, mas tem muitas outras coisas que nós não sabemos. Eu, da minha parte, eu entendo que esses processos têm que ser anulados. Você conhece a minha posição, eu considero esse julgamento um julgamento político, um julgamento farsesco, em que nós temos ali pelo menos Flávio Dino, Zanin e Alexandre de Moraes no julgamento, que são 3 ministros que deveriam estar suspeitos, impedidos para participar desse julgamento, e eu creio na anulação, viu, Paulo? Eu acredito realmente que tudo isso que a gente está vivendo será revisto num prazo, às vezes, mais curto do que a gente imagina. Porque, quando eu fui à Argentina, eu conversei com os familiares dos exilados lá na Argentina. E lá eu expliquei para eles que aqui teve gente que foi preso no 6 de janeiro de 2021, que ficou 4 anos preso, Paulo. E só conseguiram ser soltos quando o Trump assume, assina o indulto e agora o FBI vai às investigações e percebe que houve ali uma armadilha criada no dia 6 de janeiro. Vai acontecer o mesmo no Brasil? Com certeza. Mas pode ser que essas pessoas comecem a ter redução das suas penas, ou pelo menos voltarem para casa, ou diminuírem o sofrimento. Veja que eu dei a notícia semana passada, que eu falei sobre... Aliás, semana passada não, no início, antes do Natal, a última participação, eu falei sobre a expectativa dos exilados na Argentina de terem os presos lá, aqueles 4 homens e uma mulher que estão presos já há vários meses, porque já foram para o regime de prisão domiciliar, mas até agora não saíram. Eu tenho que dar essa notícia de que eles, infelizmente, não passaram o Natal em casa. Mas a nossa oração, o nosso pedido a Deus é que esse tenha sido o último Natal. É que a gente tem ainda exilados políticos ou pessoas como o próprio Silvinei, que vendo uma condenação injusta, se veem desesperados e tentam sair do país, como aconteceu com aquelas quase 300 famílias na Argentina. Nós temos exilados na Polônia, na Espanha, na Itália, aqui nos Estados Unidos. E essa situação dramática é, na minha avaliação, vergonhosa. Digo para você que eu, como militar das Forças Armadas brasileiras, quando eu vejo isso, depois de ter estudado o processo da América Latina toda, de olhar durante anos a ditadura de Cuba, o que aconteceu em Nicarágua, o que aconteceu na Venezuela, eu olho isso e digo o seguinte: como é que o Brasil caiu nesse abismo de hoje nós termos mais presos políticos, mais perseguidos políticos
políticos do que Cuba e Venezuela, por incrível que pareça, em números absolutos. Caiu no poço, mas a corda foi lançada agora, cheia de nó, para que a turma possa subir. Gerson, estamos chegando ao final desse programa maravilhoso, foi sensacional bater esse papo contigo, mas eu vou dizer mais uma coisa. Se não fosse para sair acordo, o ministro, de acordo com Alessandro Vieira, não teria redigido e feito pressão para que o projeto da dosimetria passasse na Câmara e no Senado. O que representa isso? Pelo projeto, apenas dosimetria e o cálculo da pena passa ao comando dessa primeira turma. O que os ministros podem fazer? Olha, nós vamos conceder, vamos limpar tudo isso aí, ou seja, é um acordo, fica com eles esse direito de decidir qual será a redução da pena. Por quê? Porque eles podem negociar, inclusive, a liberdade deles e o fim de qualquer prejuízo e responsabilização em cima deles. Ok? Temos um acordo? Se nós tivermos esse acordo, a gente diminui a pena de todo mundo, dentro daquilo que permite que todo mundo vá para sua casa. E aí depois vem a anistia e a anulação do processo, mas o acordo já vai estar feito. Gerson Gomes, olha, muitíssimo obrigado. Segunda-feira a gente está de volta nesse mesmo esquema. Acredito eu que já estarei de volta à minha base. Se ainda não der, a gente faz por aqui, tá bom? Mas foi muito legal bater esse papo com você. Obrigado, viu, Gerson? Tenha um ótimo fim de semana. Obrigado a você também, Paulo. Se Deus quiser, segunda-feira teremos mais notícias e espero boas notícias dessa fase difícil que a gente está vivendo no Brasil. É isso aí. Forte abraço também para a nossa audiência e que tenham todos um excelente fim de semana. Um beijo forte e até a próxima.